Espero que não dê direito autoral, né? Senão já viu. O outro que eu fiz deu direito autoral. Quem conhece? Ray Conniff. Gente, tinha 15 anos. É mole? Então eu coloco esse fundo musical para agradecer. Gratidão sempre. Então eu dei eu fui mais para lá para trás dos vídeos, para que não comecem, ai, não falou meu nome, ai, não falou o meu. E eu já vou mandar beijinhos, beijão, tá? E gratidão sempre para todos, tá? Porque se eu for falar de um em um, vai de novo, ai, mandou para ela, não mandou para mim, tá bom? Gente, que música maravilhosa, tá bom? Então vamos. Olha, gente, eu procurei uns 3, 4 vídeos para trás, tá? Para ver se os costumeiros, beleza? Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Shalom a todas as saudações. E brigadão a todos vocês, né, que me seguem nesse meu dedinho de prosa. Que seja uma prosa proveitosa. Bom, então vamos aqui. Só mais um pouquinho dessa música aqui. Gente, eu tinha 15 aninhos, vai, eu mereço recordar. Recordar é viver, não é? Pode falar que eu sou palhaça, no problems. Para quem quer saber o nome da música, Os Brancos Penhascos de Denver, tá? É isso aí. Então, gente, olha, um brigadão, né? Uma gratidão zona para minha querida Josimara Pacheca, Arsênia Gamboa, Fátima Cadamuro, Exita Gama, Elizabeth Almeida, Mara Camargo, Maria Isaura, Rafael Caio dos Santos, Multi Sarinha. Sarinha estava tão longe, nunca mais ela comentou, né? Que na verdade não vou falar o nome, pode ser que ela mudou, né? Mas eu conheço a companheira de velha data e ela comentou no meu áudio, é mole. E parei Qual que eu parei aqui? Deixa eu ver. Parou a música, aí vai falar que não tem música para ela. Já pensou que chato? Por que não tá tocando? Vai tocar, pode esperar. Então eu parei na Multissarinha. Fazia tempo que eu não via você por aqui, aí você comentou no áudio que eu fiz da irmã Zefinha lá, né? Beleza. Dagmar Salles, não esqueci de você dessa vez, minha querida. Como posso esquecer de você? Como eu sempre explico, são os 2 últimos vídeos, menina. Tá? Pode parar. Dagmar Salles, Maria Nélia, Edna Rodrigues, Ana Maria Gamarra, Silvana Pereira, Eva Sintra Rios, Marilda Reis, Priscila Dantas, José Carlos Brandão, Silmara Rondon, Laurinda Queiroz, Silvana Machado, Stefane Rodrigues, Márcio Antonino, Marcelo Ribeiro,
Selma, Neide Nascimento, cadê você, menina? Tu sumiu. E a JR ponto, né? Só JR ponto, tá bom? Então é isso aí, ó. Copiei tudinho, os nominhos, tá? O maior carinho. Espero que dessa vez eu tenha, né? Eu tenha feito assim o maior número, tá? Porque é sempre os últimos vídeos, beleza? Então, gente, hoje eu caminhei por caminhos que eu morei e tava sol, né? Falei, vou caminhar. Aí caminhei pelas ruas, lá é umas ruas bonitas, né? Onde eu tinha minha última loja. E aí eu me lembrei de uma história, eu vou contar aqui para vocês que gostam, né, das minhas histórias verdadeiras, tá bom? Então foi assim, começou aqui uma escola assim, prézinho, né? Isso no tempo que eu tinha a minha loja, foi mais ou menos 2011, né, 2012, por aí. Então fazem, né, 15 anos, por aí, 15 anos. Então, havia uma escola, a nossa loja era numa esquina, na outra esquina começou-se essa escolinha. Uma escolinha, tipo maternal, infantil, né? Até 7 anos. Começou assim, bem pequenininha, né? Uma escolinha, né? E a escola foi crescendo muito. Aí começou, em vez da criança sair com 6 anos, ela já fazia, né, o primário. Gente, eu não sei hoje como que é, eu vou falar do meu tempo, tá? Primário, ginásio, colegial, né? Hoje eu sei que é fundamental, ensino médio, essas coisas. E aí o dono começou, né, a progredir, a crescer, e ele começou a comprar os terrenos. O terreno do lado, o terreno do lado, o terreno do lado, né? E foi ampliando a escola. Só que ele foi ampliando a escola e a documentação da escola continuava como uma escolinha infantil, tá? Escolinha infantil. E o crescimento da escola era olhos vistos, né? Escola particular, né? Por certo, bons professores, né? Essas coisas. E o que eu quero falar para vocês é Aí, nesse lugar, era uma avenida. E vocês sabem, a avenida é impossível, né, de se estacionar. Embora na frente da nossa loja tinha estacionamento para 2 carros, né? Se nós fôssemos cedo e deixava o meu carro do meu filho lá, não tinha estacionamento, né, para os clientes. Então, o que eu fiz? Ia na rua de baixo, colocava meu carro lá embaixo. Andava um pouquinho, mas tudo bem, né? Deixava o carro lá. E eu deixava estacionado na porta de um senhorzinho. E ele punha umas pedras, ele punha um monte de coisa, mas eu ia lá, descia do carro, né? A rua é pública. E eis que um dia ele me viu descendo, né? Do carro, aí ele falou assim, o carro é da senhora? Eu falei, o carro é meu, eu não tenho lugar lá em cima, né, para guardar, então eu venho guardar aqui, ó, ele também já tá cheio, né. Aí ele falou assim, eu pensei que era das professoras daí, cada palavrão, gente, que ele falava, sabe, amaldiçoando a escola, né, os professores, né? Eu ponho mesmo essas pedras aí, eu ponho bastante obstáculos aí, porque eu não quero que esses professores, que essa gente, né? Ele falava cada impropérios, e eu não quero que eles coloquem o carro aqui na frente da minha garagem. Mas a senhora pode pôr, viu? A senhora pode pôr, pode deixar aí, que não tem problema, gente. E o terreno dele era muito grande.
Era um dos primeiros moradores, sabe quando a pessoa compra 4, 5 terrenos e então tem aquele terrenão grande, né? E a casa lá nos fundos, né? E ele era dono de um bar também, né? Era comerciante, nos bons tempos. E ficamos o quê? Amiguinhos, né? Ele passava todo dia, né? A nossa porta era lugar de passagem, para ir para banco, para ir para padaria, né? Tudo, né? Que fosse ali por perto, ele teria que passar na porta da nossa loja, na nossa calçada. E aí, né? Ele passava, tava eu ali, meu filho, e ele sempre batia um papo. Depois também veio a esposa, né? Uma senhorinha. E ele era um senhorzinho assim, bem já, sabe? Teria hoje, né, na minha faixa etária hoje, né? Quase 80 anos. E o que aconteceu? Ele falava muito mal do dono da escola. Eu nem conhecia o dono da escola, não conhecia, né? Conhecia as professoras que vinham ali tirar xerox, tirar foto, né? Algum trabalho que a gente podia prestar ali. Mas eu não conhecia o dono da escola. Esse cara, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Bom, conclusão. O dono da escola começou a prosperar, como eu disse, e a documentação como uma escola infantil. E ele pegou tanto ódio, tanto ranço, que ele foi dar parte, né? A turma fala, né? Dar parte no meu tempo era denunciar a pessoa. Ele teve a pachorra de ir nas instâncias, sabe assim, onde tem que ir mesmo para denunciar, e mandou a fiscalização ir lá para ver, né, como é que estava a documentação dele. Ele já sabia que a documentação era só para o infantil, mas tudo bem. Só que na cabecinha dele, ele imaginava que ele ia denunciar, ia baixar a fiscalização lá, ia baixar as portas, né, da escola. E não funciona assim, né? De maneira alguma. Os caras vieram, por certo, né, o dono da escola, né, argumentou e, por certo, ele teve algum tempo, né, hábil para ele se formalizar direitinho com a documentação. E fizeram um acordo, né? Por certo, teve alguma multa, né? Sei lá. E falou, olha, então vamos te dar X tempo, se dentro desse tempo o senhor não, né, não fizer a coisa certa, aí vai ser complicado para o senhor. E foi o que o cara fez. O cara correu, né, com a papelada e, além dele fazer já para o primário, ele já fez a nova documentação para o colegial, né? Subiu mais um grau. Ele começou com uma creche, né? Até os 6 aninhos. Depois ele já foi para até 11 anos, né? Que é 3, 4 anos, né? 10 ou 11 anos. E depois ele já foi, né, para o colegial, que seria até os 14, 15 anos. Já melhorou, melhor ainda para ele, né? E uma escola muito boa, né? Nessas escolas que já tem classe que já aprende em inglês, sabe? Que chama, tem um nome, né? A criança já, desde pequenininha, já sai aprendendo inglês. Bom, conclusão. Gente, ele foi ampliando a escola e bem no muro deste senhorzinho, ele fez um ginásio, né, para a criançada na hora do recreio jogar bola. E era bolada na parede, né, apesar que tinha o muro, né, mas as criançadas gritavam e gritavam. Sabe como que é a hora de recreio, né? E bolada daqui, e bolada dali, e gritaria daqui. E ele foi reclamar de novo. O cara falou, olha, meu senhor, eu estou na avenida, lá em cima. O senhor está na rua de baixo. Eu estou na zona que é comercial. Então, não tem o que o senhor reclamar. O que nós podemos fazer é aquilo que eu já falei para o senhor. Me vende esse terreno. Eu compro esse terreno do senhor à vista. O senhor vai, arruma um outro lugar para o senhor? Porque eu daqui eu não vou sair. E o velhinho
não vou sair, não vou vender, sabe? E por que eu sei tudo isso? Porque ele passava lá, né, na loja à tarde. Ele ia comprar pão quentinho, né, lá na padoca, e ele sempre parava. Ele veio de novo para mim vender para ele, mas eu não vou vender, porque eu não vou vender, porque eu não vou vender. Gente, ele tinha um óculos assim, aquele óculos de fundo de garrafa, assim, que fala, né? Magrinho já, assim, bem debilitado. A esposa também, sabe? Os filhos tudo criados, já com netos, com bisnetos, né? Pra que se apegar àquilo? Logo, logo, né? Que a gente sabe o caminho, né? Não vai ser mais dele, né? Sei lá. Bom, conclusão, o barulho foi muito grande. E aí, o que aconteceu? A esposa dele ficou doente. E o barulho era muito grande mesmo, não se tinha sossego, nem de manhã, nem de tarde, só às 6 horas que terminava o período, né? E ele podia fazer o que ele queria, né? Ninguém podia ir lá e colocar um esparadrapo na boca dos alunos, né? Conclusão, os filhos, pai, vende isso aí, vende, vamos vender, né? Para de brigar, para de... A mãe agora já está doentinha, ela precisa de sossego, né, na cabeça. E realmente aqui, até para visitar, né, o senhor, a gente já acha que tá demais o barulho, né? Vende não, então tá bom. O filho, né, um dos filhos, fez a cabeça dele. Bom, então tá bom, eu vou vender, mas não vou vender para ele. Para ele não vou vender de jeito nenhum. Aí o filho pegou e falou, ai, tá bom, pai. Então eu vou lá na imobiliária, vou mandar os caras virem aqui, né? E vamos vender então. E aí o senhor compra em outro lugar. Conclusão. Gente, deu tudo certo para ele. Ele chegou na imobiliária, ele falou que ia vender. A própria imobiliária já comprou na hora. Terreno muito bonito, muito valorizado, né? E ele já aceitou a proposta, por quê? Porque na mesma rua, só que do outro lado da rua, no final da rua, tinha um imóvel muito bom de um japonês que foi para o Japão e ele estava vendendo. Se desinteressou também, não voltava mais para o Brasil, e ele estava vendendo o negócio da China. Vendeu com todos os móveis dentro, né? Uma coisa assim, é pegar ou largar. E ele ficou sabendo, ele se encantou pelo imóvel, um sobradão muito bonito. E o filho ainda falou, pai, você não precisa, matar 2 coelhos com um tiro só. Você vende lá, já compra cá, e você vai fazer um negócio, ainda vai sobrar uns dinheiro aí pra gente. Gente, ele ficou todo feliz, o senhorzinho. E aí ele foi lá na imobiliária, vendeu, aí ele passou lá à tarde, sorriso aqui, né? A senhora não sabe o que aconteceu. Eu não falei para a senhora que eu tinha um terreno aqui que era o filé mignon? Foi eu abrir a boca, já vendi o terreno. A própria imobiliária comprou o terreno. A senhora já viu uma coisa dessa? Super assim, sabe? Só o terreno dele que tinha valor, só as coisas dele que tinha valor. Nossa, e agora a senhora não sabe da maior. Eu comprei ali, assim, eu falei, nossa, que beleza, né? Coisa mais difícil é fazer um negócio cruzado, né? Porque às vezes você acha um negócio, você vende, demora muito para você achar outro, você acaba até perdendo, né? Gente, o sorriso do velhinho tava demais da conta. Conclusão. Durou pouco, muito pouco. Quem comprou o terreno, acho que vocês já sacaram, né? Foi a imobiliária. Porque a imobiliária já sabia que aquele cliente da escola era assim, né? Por certo, já estavam macunados, né? E que o cara falou, o dia que, né, aparecer um terreno, ou ele mesmo, né? Gente, no mesmo dia, ele assinou tudo, foi no cartório. Bom, dali a pouco, vazou, né? Como vaza, gente, como vaza as informações.
impressionante. Acabou com a alegria do meu amiguinho. Dali a pouco ele passou. Quando eu falo dali a pouco, gente, não quer dizer que foi daqui 5 minutos, 10 minutos. Foram dias, tá? Foram dias, alguns dias de negociação, alguns dias para acontecer as coisas. Não foi assim, né? Toma lá, dá cá. É modo de dizer, né? Ele já passou assim meio cabisbaixo, né? Tava até com um cliente na loja, tal, mas ele ficou ali na porta, ele fumava, né? Fumava aquele cigarrinho de palha, né? Senhorzinho do tempo antigo. E ele ficou ali na porta, que nem ele mesmo dizia, pitando, né? O fuminho dele. Aí o cliente saiu, mas o homem estava espumando pela boca. Senhora não sabe da maior. Sabe quem que comprou o meu terreno? Essa imobiliária, falou o nome da imobiliária, mas jogou também tudo quanto é praga na imobiliária, porque não se tem palavra, porque hoje em dia, porque isso, porque aquilo. Gente do céu, eles venderam o meu terreno, ele foi um testa de ferro, tipo, né, um laranja, e quem comprou foi esse, sabe, aqueles palavrão diz, né, detesta esse nome. E agora a senhora não sabe da maior. Eu fui lá, gente, olha a cabeça da pessoa que para no tempo. Ele foi no cartório, ele quebrou o pau no cartório e ele queria reverter a compra. Vocês acreditam nisso? Ele fez um negócio em dinheiro, porque ele fez questão, né, que fosse depositado, né, vocês sabem. Naquele tempo não tinha Pix, mas tinha aqueles DOCs, né? Tinha que falar com o gerente para liberar aquelas coisas. Ele quebrou o maior pau lá ia falar no correio, no cartório. Porque quero reverter. Quebrou o pau na imobiliária, quebrou o pau em todos os lugares. E por que eu não aceito? Por que isso? Por que aquilo? Enfim, mensagem de hoje. A pessoa pensa que o mundo gira em redor dela, que as coisas estão aqui, ó, na palma das mãos dela, que ela tem as rédeas na mão das pessoas, né? Das coisas, dos negócios. Gente, mas ele demorou para fazer esse negócio, mas ele demorou, mas ele sofreu. Claro, ele ficou indignado, né? Foi uma derrota, mas ele saiu ganhando, ele fez um puta de um negocião com o sobrado, um sobrado muito bonito. O Japa também queria se desfazer do negócio, né? E ele fez um ótimo negócio, ainda sobrou dinheiro, ele comprou carro para não sei neto lá, para filho, sabe? O terreno era muito valoroso realmente, né? Então, gente, era esta a mensagem do dia. Que tiver que ser, será, né? Pode fazer o que você quiser. E, aliás, seria uma injustiça, né? O dono da escola não poder, né, comprar aquele terreno. Era fundo, gente, era fundo com ele, que equivalia a uns 4 terrenos que ele já tinha comprado na frente. Vocês entenderam? Então era isso. Está escrito na palavra. A ânsia de ganhar faz perder. Ele não perdeu o dinheiro, mas ele perdeu a paz, ele perdeu a calma, ele perdeu na luta de braço, ele perdeu diante dos vizinhos, diante dos amigos, dos parentes, ele perdeu quando ele foi fazer show na imobiliária, no cartório, se tratando de um senhorzinho que há muitos anos ele mora aqui, é muito conhecido, né? Então é isso, tá bom? Era isto posto. Vamos embora. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. A história foi essa. Você não gostou? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, conta outra. Tá bom? Beijo, beijo. Fui.